Quinta-feira, nossa live das quintas-feiras. Estamos começando a famosa gestão. Gestão no consultório. Será que é só no consultório que a gente precisa de gestão? Acho que gestão da vida, gestão de horários. A semana é tão corrida e a gente pensa assim, eu hoje, por exemplo, estava pensando, já é quinta-feira, de novo, e a gente tem tantas coisas na agenda, às vezes, que a gente gostaria de fazer e não deu tempo de fazer. E é essa gestão que a gente precisa administrar, não só do tempo, mas também a financeira, gestão de marketing. Então tem tantas coisas que a gente tem que fazer durante uma semana e às vezes passa, né? Então, o Júlio tá me pedindo aqui, deixa eu só avisar ele que ele pode entrar. Só um minutinho. Deixa eu só avisar ele aqui. Acho que ele... Vamos ver. Peraí, gente. Um minuto. O Júlio tá entrando. Acho que agora deu. Guardando o doutor Júlio. Olá. Olá, boa noite, doutor Júlio. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Obrigada aí por ter aceitado o meu convite. A gente tá bater esse papinho aí hoje de noite. Tava Boa. aqui agora falando um pouquinho, que já que a gente vai falar sobre gestão, a gestão do tempo é uma delas, né? É uma delas, ainda mais na pandemia. Meu Deus, parece que agora a gente está trabalhando muito mais do que antes. Não sei se para ti tá assim. Total, né? Não para, né? É que, na verdade, o trabalho agora não tem dia e não tem hora, né? Sábado, Não. domingo e feriado. É isso que mudou, né? Gente, é absurdo, né? Hoje eu tinha tanta coisa para fazer, eu comecei a olhar minha agenda, meu Deus. E aí, quando tu pega o WhatsApp, assim, tem aquele monte de azulzinho te esperando. E eu disse, Jesus, é a gestão de tudo e mais a gestão do tempo, que eu acho que é imprescindível. E Mas mudou, vamos lá? e mudou. Vamos E lá. mudou. Te apresenta aí um pouquinho para as pessoas que vão estar com a gente. Tá. Conta um pouquinho da tua história, como é que tu veio para odontologia. A gente se Pô, conhece como há eu vim tantos anos. Tem que falar vamos desde retornar quando... um pouquinho no tempo, né? Eu posso falar desde quando que eu te conheço? É melhor não falar. Pode falar, claro. Tá. Então vou me apresentar. Eu sou o Júlio Inhosh. É Júlio Inhor, Júlio Inhosh, e os dentistas me chamam de Júlio Inhoque, tá? Mas tanto faz. Eu me formei na URGS em janeiro, vai fazer 20 anos, tá? Eu já conheço a Elvira dessa época, né? Então, 20 anos atrás. 20 anos atrás. A gente só tem essa carinha linda de jovem, né? E não tem nada aqui, não tem botox. E eu me formei em odonto, então, na URGS, isso vai fazer 20 anos. Eu, 4 anos depois, fiz especialização em prótese dentária. Depois eu fiz meu mestrado em implantodontia. E durante o meu mestrado comecei a dar aula, né? Então eu sou coordenador do curso de atualização de prótese e reabilitação oral do CAO. Isso aí já tem 15 anos. E sou professor do curso de especialização da BOA. Comecei como professor e depois acabei virando coordenador já. Talvez há uns 8, 9 anos sou coordenador. E hoje essa é a minha vida profissional, né? Uma mistura de tudo, né, Elvira? Elvira me conhece bem. Então, essa mistura de clínica privada, da docência, projetos também que surgem, que a gente acaba fazendo também. Então, realmente, essa miscelânea aí não se para e quando se vê o tempo passa. Mas, como a Elvira sabe bem, eu sempre tive um foco muito grande também na clínica privada, né? Eu sempre acreditei muito no consultório e sempre trabalhei muito no consultório e trabalho muito ainda hoje. E a gente às vezes imagina, né? O Júlio ou outros professores, fulano é professor, então ele provavelmente vai lá no consultório e atende um paciente por semana, 2 pacientes por semana. E Sim. Não é meu caso, né? Esse não é meu perfil. Eu realmente sou um cara do mocho, trabalho muito, a minha rotina realmente é forte de trabalho, né? Sim. É incrível, assim, às vezes a gente fica pensando como é que consegue administrar tudo isso, né? Professor no CAO, professor na BO, mais consultório particular, mais os projetos que aparecem, mais os cursos que é convidado para dar. Então é bastante coisa.
É bastante coisa, é tem bastante coisa. e tem que ter uma gestão legal sobre isso. E me conta uma coisinha, Júlio, como é que tu veio para odonto? Já tinha alguém da família ou tu Não, escolheu a não. odontologia? Eu tinha um avô meu, muito querido, né, que me dava muito, eu era dentista, mas eu não tive nenhum contato profissional com ele, ele já era aposentado. Segundo meu pai, eu gostava tanto dele que eu resolvi virar dentista. Não sei se, É, se é verdade ou não, tá? Mas assim, eu não tinha dentista na ativa na família, pai, mãe, um tio, sim. né? Não tinha. E surgiu mais aquela coisa de terceiro ano, todo mundo, várias pessoas já são decididas o que vão fazer, que não era o meu caso. E eu não tinha nem ideia do que fazer e por algum motivo me surgiu a ideia de fazer odontologia e realmente sou um cara apaixonado pela profissão, não consigo imaginar fazendo outra coisa hoje. Que legal, né? Isso é maravilhoso, porque eu sempre digo que a gente tem que fazer aquilo que a gente ama fazer, senão não vai ter sucesso, né? O sucesso tem que ser naquilo que a gente ama fazer. E aí entrou para odontologia e teve toda essa vida histórica lá já dentro da URGS, de graduação. E vamos relembrar um pouquinho como é que foi assim quando estava na véspera de quase se formar. Começou a bater aquele Desespero. medo. Não, medo não. Medo é pouco, né? Desespero, né? Eu acho que a odontologia, né, eu vira diferente de outras profissões, e isso não mudou há os anos, né? Ela é uma profissão que ela depende muito de investimento, né? Então a gente não é como um advogado, por exemplo, que se forma e de repente surge uma causa, ele tem um computador e o conhecimento dele, junto com um investimento baixo, por exemplo, de um computador, ele consegue trabalhar, por exemplo, fazer uma ação, né? Sim. E o dentista tem essa nuance, né? Que a gente tem, que é aquele medo, né? Onde é que o que eu vou fazer? E meu sonho era trabalhar, né? O que eu mais queria era trabalhar e foi muito difícil, né? Olha, não tinha um número tão grande dessas clínicas que existem hoje, né? Sim, Hoje para tem poder várias já arrumar um trabalho e sair um trabalho que trabalhando. hoje existe esse mercado, não realmente eu queria trabalhar e não tinha como e super difícil, a ansiedade gigantesca, né? Aquele medo de não dar em nada, né? Eu acho que todo mundo tem, acho que Sim, é aquela geral. ansiedade que agora eu não sou mais estudante, eu sou um profissional e eu preciso ir para o campo de trabalho, começar a É, trabalhar. começar a trabalhar e trabalhar onde, como. Eu até tive uma oportunidade bem legal. O Sérgio Rasquinho, o doutor Sérgio, né, um amigão, me abriu a clínica dele. Ele estava montando uma clínica nova e tinha uma sala lá dentro. Ele disse: olha, se tu monta, tu faz os móveis, tu compra o equipo, tu bota ar-condicionado, enfim, né? E me surgiu essa oportunidade e realmente eu me agarrei. Foi, na época, fundamental e espetacular, né? E realmente porque é difícil, né? Tu começar do nada, né? Primeiro porque tu não tem condições, normalmente as pessoas não têm uma condição assim de investir, a não ser que os pais, né, estejam ali patrocinando, mas é a realidade. Ninguém Uhum. consegue do nada montar um consultório, né? Sim. E por mais até que os pais tenham um capital para isso, é um investimento alto, né? A gente tem feito esse levantamento direto, assim, para montar um consultório Claro. e mais toda a tua formação, mesmo que tu venha de uma faculdade da URGS, tem todo um material e tudo que é envolvido Muito, nisso, que o custo também é altíssimo, né? Mesmo que tu não venha de uma universidade particular. E o consultório dentário vira uma característica, eu vou falar de 20 anos, tá? Olhando para trás, Sim, que tem, é que hoje os materiais são mais delicados, o investimento é maior, né? O equipamento é mais requintado, a tua equipe tem que ser melhor, mais sim. treinada, né? As técnicas são mais sensíveis, né? Então, realmente, o investimento de consultório hoje, para te ter um consultório de alta performance, ele é grande, né? Ele acaba É. sendo ele é um valor alto, sendo bem transparente, é a realidade, né? Ele não é barato. Claro, até porque há 20 anos atrás, vamos pensar assim, quando tu montou o teu consultório, que eu lembro, né, dessa cadeira que foi comprada, eu participei, mas era bem diferente. Tipo assim, a gente pensava na cadeira era um custo mais alto até na época, assim, em Mais relação alto ao que hoje, né? custo-benefício, era mais alto do que É. hoje, porque hoje a gente tem coisas mais competitivas. E, claro, aí tu podia, assim, que nem eu digo, comprar o balcão pia do Magazine Luiza, colocar Sim. ali com um tampo de inox, não tinha tantas legislações, não era tão competitivo o mercado, que eu digo assim, de design, de marketing, de tudo que a gente tem hoje, né? Então Não, mudou bastante tudo isso. mudou muito, né? Para você ter ideia, eu cheguei a fazer propaganda, assim, anúncio, a revista Veja, que todo mundo conhece, né?
tinha um caderno Rio Grande do Sul, Saúde Rio Grande, não sei dizer, Saúde Rio Grande do Sul, vamos chamar assim. Era um caderno que vinha dentro da revista Veja. E eu, por exemplo, imagina, eu anunciava minha clínica ali, meu consultório, enfim, dentro da revista Veja, né? Hoje, se a gente for pensar, né, quem tem um celular tem uma possibilidade de marketing free, né? Porque é isso, né? O Instagram tem para todo mundo, as redes sociais estão para todo mundo. Então é muito diferente, né? E acho que isso que tu falou também de legislação, né? Eu, por exemplo, posso comparar o consultório que eu participei junto, mas montei a minha sala lá, por exemplo, há 20 anos. E a minha clínica nova que eu montei, a minha mesmo, que eu montei há, sei lá, 6, 7 anos, né? Sim, então, tu já foi para um prédio onde já tinha um monte de regras por ser um prédio mais sofisticado e tudo mais, né? Não, e fora isso, o regramento assim, de vigilância, coisas que passavam que, sei lá, fiquei talvez 11, 13 anos num consultório que não me lembro da vigilância ter ido ao, foi uma vez, né? E no consultório hoje eles aparecem muito mais. As advertências hoje, acredito que também são mais firmes, né? Então tu tem que estar realmente, né? Quando a gente foi montar, né, Elvira, realmente tem que estar muito regrado, tem que estar muito certo. E a pior coisa que pode acontecer para um profissional, para uma família ou para quem está montando, começando, fazendo, é aquilo. Daqui a pouco tu fazer uma obra que já é uma coisa cara, tu fazer a montagem de um consultório e investir em equipamento, que já é um investimento alto. E daqui a pouco chegar lá uma vigilância da vida e dizer, olha, tu não me leva mal, tá tudo errado aqui, tu vai ter que refazer tua obra. O custo é bem maior. É super complicado, né? Porque as pessoas isso não tá no escopo de ninguém imagina. E acontece. Eu, ao longo eu me dou muito com dentista. Por ser professor e participar de muita coisa, acabo também convivendo muito e os problemas existem, né? Tem gente que não se planeja e a coisa chega na hora do vamos ver, deu tudo errado e tem que refazer, né? Então... Tem muito detalhe hoje, né? Até porque tu tá bem próximo desse pessoal que monta consultório, porque hoje mudou um pouco, né? Eu lembro que há alguns anos atrás, o pessoal se formava ali, no máximo um ano já estava pensando em montar o seu consultório, né? Já queria seguir a sua vida de carreira profissional com o seu consultório. E hoje eu percebo assim que a média já mudou de 3 anos, que é pós uma especialização, ou até já indo para uma segunda especialização, então é de 3, 4, 5 anos depois de formado, que realmente está mais esse mercado de quem vai abrir um consultório, que é bem as tuas turmas, de quem faz uma especialização ali no CAO ou na BO. Então, tu escuta bastante isso, né, de quem está montando. Claro, com certeza. Bom, mas eu sou entusiasta de consultório, tá? Eu acredito no consultório. Eu acho muito tempo, estou falando aberto aqui, né? Eu acho muito tempo, depois de 5 anos de formado, querer abrir um consultório, né? Eu acho que tu tem que ter pelo menos a minha vida profissional, cresci dentro do consultório e eu acho que esse é o caminho, né? Eu acho que é o caminho. E o consultório, na verdade, né, quando a gente fala consultório, sempre parece que assim, tu tem que comprar uma sala, que tu tem que abrir sozinho, que teu nome tem que ser só teu. Eu acho que eu, por exemplo, tenho hoje as minhas salas, que é a minha clínica, eu tenho todas as minhas... Mas eu tenho um tempo também, né? Eu levei tempo para chegar aí também, né? Claro! Mas dividir também é legal. Eu acho assim, ser sozinho não é legal. Não que não seja legal, é um perfil, né? Mas às vezes para viabilizar, eu acho que se juntar, unir forças também é legal. Às vezes, assim, eu vejo também que quem se juntou com muita gente também tombou, que também é difícil o relacionamento das pessoas, né? Tu ter um consultório com um monte de gente. São muitas opiniões, as pessoas são diferentes, o ser humano é diferente, né? Mas daqui a pouco tu tem um colega de turma que é uma pessoa super legal, tem um perfil parecido com o teu, né? Tem que ter perfil, né? O consultório tem que ter perfil e tem que montar com quem tem o perfil parecido com o teu. O mesmo também. Teu perfil, concordo contigo. Até porque, assim, daqui a pouco, se tu tá montando uma cadeira, um exemplo de um consultório, e aí se juntou 3, 4 lá, no início até pode conseguir conciliar, mas quando todos tiverem uma agenda maior, não vai ter turno para todo mundo atender nesse consultório. E às já vezes monta dois, não... já monta. Já é feito para dar dois. briga. Já monta dois, isso é feito para dar briga. Isso aí Então, não tem como dar certo, é difícil, né? É difícil, mas muitas pessoas não pensam, né? Não, vamos juntar aqui 4, 5 e vamos montar um consultório. Vai chegar uma hora que eles não vão conseguir. Porque enquanto não tem paciente, ainda estão captando os pacientes, ok, mas e aí depois, não, eu quero atender meu paciente às 9, o outro também. E aí não vai dar certo.
E Então às vezes não é tem... nem o que a gente quer, né? Eu vejo, às vezes o paciente ele marcou às 9 e ele te liga, olha, eu só posso, eu vou ter que transferir para sexta, amanhã, sexta-feira de tarde, me arranja um horário. E aí? E aí não vai atender? É Exatamente, complicado, né? porque hoje é aquela história, né? A gente tem que fazer aquilo que o cliente quer. Não é mais só o que a gente gostaria, né? A gente tem que ir dentro da... Claro, sempre com algumas regras, mas a gente tem que se adaptar também a isso, porque é muito fácil perder um cliente hoje em dia, né? Ah, sim, hoje eu acho que tem assim uma série de... Eu, por exemplo, que mudei de clínica, né, por exemplo, né, depois de 13 anos. Então, assim, ó, eu, por exemplo, fui para um prédio com cafeteria, estacionamento, auditório, recepção lá embaixo grande, 3 elevadores, né, mas, por exemplo, a minha clínica, que é na Lucas, ali, esquina com a Anitta, é um ponto excelente, maravilhoso, mas, por exemplo, para o ônibus ele não é um ponto bom. O que eu tinha antes era muito melhor, né? Sim. Mas, por exemplo, o paciente de carro, que é o meu paciente hoje, o perfil de paciente, né, o paciente que vem de carro, é um ponto excelente, maravilhoso, ele está no miolo, né? Então a gente também tem que se encontrar assim onde é que tu tá, né? Então, o nicho do teu mercado, do teu mercado, é o teu consultório. Tu sempre vai perder em alguma ponta e tu vai ganhar em outra, né? A gente não consegue tudo. Tu não consegue fazer um consultório popular para atender um público mais diferenciado, exigente, vamos chamar assim, né? E o contrário também não vai acontecer. Então, eu acho que é isso, né? Conseguir se posicionar no mercado. Eu vejo muito dos alunos, e vejo por mim também, né? É muito difícil a gente saber quem a gente é, né, Elvira? Assim, ó, qual é o meu perfil? Eu sou empreendedor, eu não sou empreendedor, eu sou o cara que vou correr risco, que vou contratar secretária, que vou montar o consultório. E tem gente que não tem perfil, que, por exemplo, trabalha no consultório dos outros. Isso não é defeito, né? Claro. Isso é perfil, é o perfil, né? Então, eu acho que isso é super importante, né? Super importante. Sim, tu já tem um perfil bem empreendedor, porque imagina 13 anos ali naquele consultório, que para ti, na verdade, era cômodo, porque tu estavas na frente de uma clínica onde vocês têm hoje os cursos de especialização e além do teu consultório. Então, tu conseguia conciliar só atravessando a rua. E aí ir para um outro lugar e ainda dar aula em mais outros lugares, tu sai da tua zona de conforto, né? E tem muitas pessoas que não querem sair da zona de conforto. Então, elas preferem ficar ali 15 anos, 20 anos, mesmo que não tá muito bom, mas vai levando. Então, é bem perfil mesmo. Tem pessoas que vão ficar ali, tem outros que já tem aquela coragem. Não, eu tenho um consultório e vou montar uma clínica com 5, 6 consultórios e tá aqui. E vou botar para girar e vai acontecer. E vai acontecer. Que eu até acho que foi mais ou menos o que aconteceu do próprio CAO. Foi ali, surgiu essa situação de vocês, né? E criaram a todo o curso. Também não deve ter sido uma trajetória assim que tu decidiu da noite pro dia. Não, eu não tinha onde cair morto, eu não tinha nem como fazer. Uma loucura, né? Porque, enfim, né? Aquilo ali era uma ideia. O Sérgio tinha um curso, mas ele fazia dentro da clínica dele. Antes numa sala comercial, depois no consultório. Que é muito diferente de montar uma estrutura. Daí surgiu a oportunidade, ele, o Rafael, de montar ali. E super difícil, né, Elvira? Assim, na época, tu deve te lembrar aquilo, né? Assim, montando uma estrutura com 7 equipes, 6 embaixo, uma em cima. Já me lembro até hoje quanto custou a escada de granito, que eu não tinha a menor condição de pagar, essas coisas. Eu era um cara recém-formado, não recém-formado, mas difícil, assim, né? Mas, enfim, eu acho que as pessoas têm que... Se tu não acreditar em ti, não tem caminho, não tem pra onde correr daí, né? Também. Então, a fórmula tão precisa, assim, eu sempre digo para os meus alunos assim, ó, se tu fizer a fórmula, pegar o teu celular, uma tabela de Excel, e tu somar o que custa um consultório, investimentos que tu faz, o custo mensal, quanto tu... Bom, não abre nada, esquece. Se tu for na ponta do lápis, assim, regrado na coisa, tu nunca faz nada, né? Então, tem que acreditar, né? E eu, graças a Deus, acredito muito, né? Nas coisas, assim, acredito mesmo. Né? Faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Isso é maravilhoso. Eu lembro bem disso. Não dava para olhar o saldo bancário, senão dava para trás e não ia mais para frente. Não, vamos parar por aqui que não vai dar. É complicado, mas é isso aí. As coisas se acomodam, né? Eu acho que sempre tu começar um consultório, tu começar uma clínica, tu começar uma especialização, tudo é muito pesado, né? Tu começar, porque também tu não tem o domínio sobre aquilo, né? Então, e depois no fim, quando tu vê, tu fez, né?
É isso, né? Por exemplo, quando eu fiz especialização, né? Aquilo era uma coisa muito distante, porque não tinha condições de fazer financeiras, né? Aí juntei um dinheiro e entrei todo preocupado e nervoso. Quando tu vê, tu fez a especialização, tu nem usou o dinheiro, tu conseguiu, os casos entram no consultório, tu tem que dar chance para as coisas acontecerem. Eu costumo dizer isso, né? Se tu abre um consultório, tu dá chance das pessoas quererem te prestigiar ou acontecer alguma coisa. Se tu não abre, tu vai ficar a vida inteira pensando, se eu tivesse feito, mesma coisa de um curso, né? Sim. Se eu tivesse feito uma especialização, pode ser. Não, pelo amor de Deus. Vai faz e a faz. especialização, vai e faz. Exatamente. Tem que acreditar, né? Se tu não acredita, também não faz, né? Mas, e a gente vê muito isso do medo, né? Eu digo que não só na odontologia, mas na odontologia eu tenho falado muito sobre essa mentalidade que as pessoas têm, que elas precisam mudar essa mentalidade. Essa mentalidade sempre meio que da escassez, né? Parece isso. Porque assim, tipo, ai, mas não vai dar para mim pagar, mas não vai dar para eu fazer. Vamos tirar esse mas não, mas faz acontecer, não tá dentro de tu fazer um consultório top. Faz um consultório dentro das tuas possibilidades, desde que tu comece certo, comece correto. O que eu tenho mais batido na tecla é assim, procura as pessoas certas para fazer o teu consultório. Porque a gente vê muito assim, é bem aquela coisa de amador, né? Eu fiz a minha faculdade de odontologia, a gente fala muito isso hoje, que as faculdades elas não te dão essa parte de gestão, de tu poder administrar o teu consultório, de o que tu precisa realmente para montar um consultório, o que começa ali do zero, e agora o que eu vou fazer? As pessoas não têm essa noção, é totalmente em branco isso, né? E aí quando eu começo a conversar, a gente começa a falar de valores, eu vejo que as pessoas começam assim, mas é tudo isso, mas é aí. E aí, claro, começa a aumentar, quando a gente pensa assim, não é 50 mil, é 100. Então já muda, porque aí tem obra, claro, tem sala de espera, tem sala de esterilização, tem o consultório. Então é bastante coisa, as pessoas têm que estar preparadas para isso, mas elas já sabiam que a faculdade lá também não foi barato, né? É um investimento muito alto. Muito alto, claro. Muito alto. E eu tenho vindo falando um pouco mais sobre isso, até para pegar esse pessoal que está saindo das faculdades, que está se formando agora. Sim. Escutar um pouco essa história de vida de vocês que já têm aí 15, 20, 25 anos de mercado, e que é sempre bom a gente escutar algo que aconteceu, né? Para eu poder também trazer para minha história. Nunca vai ser uma história igual a outra, todos vão ser diferentes. Mas eu vou pegar algo que vai... mas aquilo lá que me falaram, eu acho que é interessante. Porque ali a gente vê como é que foi para ti quando tu saiu do consultório do Sérgio Raskin e foi para o teu. Não é uma clínica pequena, teve toda uma obra envolvida. Sim, e mesmo tu contratando as pessoas, na época provavelmente tu pegou o arquiteto que tinha entendimento de consultório. Claro, não, né? Claro. Que fez toda ali, eu lembro que vocês têm as hidráulicas todas por baixo, teve que ter aquela sobreposto. Então, assim, teve bastante coisa. Difícil aquilo, né? Essa parte é uma parte que ela é muito delicada na obra, né? Porque é bem isso, né? E vou dizer, Elvira, se eu tivesse que fazer outra clínica de novo, acho que eu ia te pedir a mesma coisa que eu te pedi há uns anos atrás, que então, não sei se tu vai te lembrar, né? Eu disse, Elvira, me arranja uns consultórios pra gente ir ver a clínica, né? Porque tu vai na clínica dos teus amigos, mas às vezes a clínica do teu amigo não é a clínica, ele não tá, talvez não seja uma clínica tão avançada, porque tem a tua idade, né? Às vezes teus amigos têm aquela idade e eles não estão num patamar. Daí eu, Elvira, por exemplo, não sei se ela lembra, eu peguei e falei, Elvira, me leva nos consultórios aí. E daí tu me levou em 2 clínicas, enfim, para conhecer na época, e que é bem isso, né? É importante tu ver também o que os outros fizeram, né? E fizeram assim, e com alguém que orientou e que deu certo, e um consultório que funciona, porque não é um consultório para foto, ele tem que funcionar, né? Eu sempre digo que antes dele ser bonito, ele tem que ser funcional e a área técnica tem que estar perfeita. Porque assim, não adianta eu ter uma sala de espera top e eu entrar na sala de espera e quando tu acionar o sugador lá, vinha aquele cheirinho ruim na recepção. Ou tu tá trabalhando e daqui um pouco o teu compressor lá parou por AOB. Porque muitas coisas técnicas, elas são envolvidas. Então, ou tu tá com aquele barulho na tua cabeça ali o tempo inteiro porque não foi bem projetado onde ficou um compressor ou uma bomba de vácuo. E por aí vai, são muitos detalhes. E é isso que a gente vem falando o tempo inteiro. E ali tu viu isso, tu sentiu na pele, não é nada
que não tenha acontecido, né? E não conseguiria fazer sozinho de novo, porque o dentista, né? Eu digo assim, isso que eu ainda sou bem envolvido nas coisas, mas é que é muito difícil porque tu tá preocupado com outras coisas, entendeu? Tu quer saber do naming da tua clínica, da marca, do branding, tu quer saber do site, tu quer saber da cor da parede, eu não quero saber do cano, né? Eu não, Sim. a ideia é essa, né? Me lembro, por exemplo, do meu, assim, por exemplo, as bombas a vácuo. Eu tenho o escritório e mais 3 consultórios, né? Então, por exemplo, o que me lembro que tu falou, pô, mas a bomba tem que ser... Agora, eu nem me lembro do detalhe que fui na orientação, né? Tem que ter 2 bombas, uma pega 2 consultórios, uma pega o outro, o compressor também. Então, o consultório principal tem só um compressor, os outros 2 dividem um, mas tem que ter uma potência tal, senão não gira. Uhum. São coisas que elas ainda são difíceis, assim, se eu for parar para pensar, hoje o dentista não domina, né? O gerente não domina isso. Não, vocês estudaram para ser cirurgião dentista, para trabalhar na boca. Não tem conhecimento. Não para saber se o compressor ou a bomba vai funcionar de que maneira. Vocês querem saber como é que vai chegar lá na hora do trabalho, né? O teu trabalho, como é que vai ser com esses materiais funcionando. E é isso que eu venho dizendo, é isso que eu tenho, pego o pessoal para consultoria, que é o que realmente vocês precisam para ter um consultório, como que a gente vai fazer, quem são as pessoas certas. Não quer dizer que tem que seguir a regra de tudo que eu estou falando, pode contratar. Claro. Às vezes tem um pessoal assim, não, mas eu já tenho quem faça a minha obra, por exemplo. Então, tranquilo, só vamos marcar que dia é que essa pessoa vai estar lá para a gente orientar como é que é uma hidráulica. E mesmo às vezes a gente orientando, ainda dá erro, né? A gente vê isso toda hora, quebra piso de novo, refaz porque não ficou adequado, sala de esterilização que não ficou dentro dos padrões que a vigilância exige, por aí vai. Mas vamos lá, né? Faz parte do eu já dia vi a até dia uma que eu já vi que é demais, assim, de consultório, de uma colega, ela fez a cadeira, o erro da cadeira, ela ficou muito perto da parede, no pé. Então, assim parece, às vezes, dependendo do tamanho do paciente, ele vai além da cadeira, né? Ele é maior que aquilo. E o posicionamento, às vezes a pessoa tem aquele perfil que deita mais e escorrega mais, né? Então, tem uns pezinhos na parede que botaram muito perto, né? Então, tem uma medida mínima. Seria uma bobagem, mas não é, né? Porque não é. Não é, na planta abaixo da cadeira, quando vem, se diz, né? O mínimo é 70 centímetros da parede até o pé da cadeira. Só que tem muitas pessoas não que acham aconteceu, assim, isso eu tenho certeza. Porque o pé bate na parede. Claro. Então assim, claro, vai ter consultórios que, mas eu teria que deixar 50. Não, tudo bem, até dá. Mas se eu pegar um paciente de 2 metros e eu for deitar ele na cadeira, com certeza ele vai ficar com os pés lá na parede. Então, são detalhes, sim, que fazem bastante diferença, com certeza. A mesma coisa é raio-x. Quantos raio-x a gente já viu depois de instalar e ele não chegar nos 2 lados da face do paciente? Porque mediram errado, ou por A ou por B. Então, são detalhes que tem que estar sempre se atentando. E, claro, que quem não tem o conhecimento adequado para isso, né, que é por isso hoje que a gente faz as parcerias com arquiteto da área da saúde, não menosprezando os outros arquitetos, mas é que um arquiteto, por exemplo, que não é da área da saúde, ele não sabe todas essas regras que existem dentro da vigilância sanitária para se ter um consultório. Então, às vezes, ele vai muito para o lado da decoração ou para outros fatores de dentro do consultório, que compõem também uma parte muito interessante, mas não a parte técnica. Então, tem isso. Mas se não funcionar a técnica, não tem como, né? Não tem como, ruim de atender, daí é bravo. Mas hoje a gente queria falar um pouquinho, assim, até porque a gente trocou uma ideia sobre isso, que um dos fatores que em todas as lives que eu fiz, que quando chega lá no final eu pergunto assim, e o que é a tua dificuldade hoje? E é geral, quase todo mundo que eu pergunto é assim, gestão no consultório ainda é um fator que me deixa apreensiva, não sei muito bem essa parte da administração. Sim. E eu sei que isso é uma coisa que hoje tu já dominou mais, até pela tua experiência de anos aí. E o que tu dá de dica para esse pessoal aí nessa parte? Essa é uma aula que eu dou até, assim, sempre. A última aula que eu dou nas turmas, tanto de atualização quanto de especialização, eu chamo de economia profissional, mas pode ser gestão profissional, né? Então, realmente, eu acho que, assim, tem uma série de fatores, né, que envolvem isso, mas eu acho que uma coisa que é fundamental é tu ser organizado, né, em relação ao consultório, tu ter uma ideia. O que é teu custo fixo, o que é o teu custo variável, né? Então, o que custa teu consultório para, por exemplo, se eu passar um mês viajando, né?
que ele me custa de verdade isso, ou o custo variável, eu costumo dizer, quanto maior, melhor, né? Por quê? Porque quer dizer que eu estou trabalhando bastante, então eu não vejo como um problema isso, né? Então, hoje, pensando, eu acho assim, eu vou te dar um exemplo, tá? Meu sonho há anos era montar uma clínica, por exemplo, numa casa. Eu olhei na época que fui montar consultório, a minha clínica mesmo, olhei várias casas, né? Grande, aquela coisa assim. E hoje eu vou te dizer que eu acho que se alguém me oferecer, me entregar a chave de uma clínica e disser, Júlio, é presente para ti, tu só tem que manter, eu agradeço, né? Porque isso hoje, eu vejo assim, o ideal é tu ter um consultório bem feito. Eu acho que o clean, hoje, eu pelo menos não tenho perfil de ter um lustre de cristal, eu acho que tu ter um design é legal. Existe um livro que se chama Medical Design, que até o Pilon, o professor Pilon, me emprestou na época que ele tinha. E vários consultórios do mundo que ganharam prêmios. Hoje a gente tem muito mais fácil, Pinterest, né? Tu entra ali, tu também tem referências clean, bonitas, né? Tu não precisa inventar muito para ter um consultório legal, né? E também não inventar em relação a custos, né? Senão daqui a pouco tu está inviabilizando a tua operação. Tu tem que ter uma coisa que funcione bem. Eu, por exemplo, tenho 2 secretárias, eu tenho que são auxiliares, né? E elas trabalham muito bem, muito bem. Eu tenho uma equipe assim maravilhosa, realmente. Eu sou muito feliz nisso, assim, sempre tive boa equipe, bom relacionamento, e isso eu acho que funciona bem, né? Tanto no consultório quanto nos lugares que eu dou aula, né? E tu tem uma equipe, se tu tem uma equipe bem treinada, tu tem um consultório clean, legal, bacana, com uma localização boa, ele não tem que ter tamanho, ele não tem que ser enorme, ele não tem que ser pomposo, essa é a minha opinião, né? Tu tem que ter uma coisa bem feita, ele tem que ser super limpo, né? Tu tem que ter o pessoal que faz a limpeza, que realmente cuida muito daquilo ali, né? Ter um consultório atualizado. E os pacientes notam tudo, né, Elvira? Desde que tu não pinta aquela parede há 10 anos, o teu equipo tá rasgado, e daí vai até para as coisas maiores, que tu daqui a pouco tá usando um scanner, que tu tem mais aparelhagens, que tu fotografa. Acho que tem uma série de fatores, né? Então, para poder chegar nessas coisas, também tu tem que ter uma boa gestão, né? Tu tem que, primeiro, assim, saber quem tu é. Tu é empreendedor ou não é? Eu acho que a regra número 1 é essa. Tu tem que descobrir quem tu é. Se tu não tem perfil nenhum empreendedor, tu não é a pessoa, de repente, para ter um consultório, né? Mas daqui a pouco tu tem um perfil empreendedor e tu tá num outro consultório, talvez tu vai ficar tu tem que abrir tua clínica. Para quê? Para botar tuas ideias em prática, né? Sim. Treinar a tua equipe do jeito que tu acredita que é o certo, né? E poder ter a gestão correta em relação àquilo, né? Ao andamento da tua clínica. Ou até ter uma pessoa boa para essa área administrativa, se eu não tenho, porque às vezes a gente vê muito assim, né? As pessoas querem fazer tudo, ela quer ser a recepcionista, quer ser o dentista, quer ser a faxineira, quer ser o administrador. E aí é muito difícil. Muito difícil. A gente tem que ter profissionais, eu sempre digo que para ter a evolução do sucesso é o trabalho em equipe, ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Isso a gente conversa, o meu trabalho eu só consigo fazer ele com vocês, com a equipe que está por trás, eu jamais conseguiria fazer alguma coisa sozinha. Então, essa evolução, que é o teu caso hoje. Claro, hoje tu já consegue ter 2 pessoas para trabalhar contigo te auxiliando, tu já consegue ter uma pessoa que vai lá para fazer toda essa limpeza, tu tem mais a tua esposa que também é dentista, que provavelmente está ali, e vocês conseguem agregar mais coisas juntos. Então, claro, vai se criando tudo isso, né? Então, claro que quem começa, às vezes, não tem ainda toda essa noção, mas é muito importante tu ter essa parte administrativa bem elaborada, até porque eu digo assim, muitos misturam a questão da pessoa física com a pessoa jurídica. Não, essa é a regra básica, né? Assim, ó, eu já vi, assim, por exemplo, de colegas, dizem, meu custo do consultório, eu vou chutar aqui, tá? Custa R$25 mil por mês. Eu disse, nossa, mas não tem como é que custa R$25 mil por mês? Da onde? Não, o que é isso? Em Unimed, não sei quanto. Bom, mano, a Unimed não tem nada a ver com o teu consultório, né? Isso pode ser um resultado do teu trabalho que tu gasta dessa maneira, ou investe dessa maneira, né? Então, as pessoas misturam, né? Acho que essa é a regra básica, né? Separar, não misturar, separar, né? O que é... Uma coisa é
tanto em ganhos quanto em gastos, né? Eu acho Sim. assim, existe o ganho, que é a tua vida profissional, e o gasto pessoal e o profissional, que são coisas totalmente diferentes, né? Então, se eu, por exemplo, vamos chutar lá, fui lá e vou trocar minha autoclave porque passou o tempo e eu decidi que eu vou trocar minha autoclave, isso é um investimento profissional, né? Isso não tem nada a ver com a minha vida pessoal, né? Exatamente. E uma viagem que eu vou fazer com a minha família também não tem nada a ver com a minha vida profissional. Ela também, não posso misturar, né? Isso aí não... Sim, a clínica faturou super bem esse mês, então vou comprar um carro novo. Exato. Eu tenho que saber se esse faturamento realmente entrou na minha pessoa física para eu poder trocar o meu carro, né? Não, e outra coisa, né? Eu vejo muito assim, né? A gestão, vamos chamar, ela por dentista ela tem que ser anual, né? Ela não é mensal. Né? Meu consultório custa X por ano, né? Eu gasto tanto por ano, ou faturei tanto por ano, né? Porque aí tu consegue fazer essa média dos 12 meses. Claro, porque não adianta eu botar na conta que a minha autoclave estragou e que eu tive que comprar outra e aquilo virou uma coisa do ano, né? Não vai queimar todo mês, vai queimar a cada 10 anos, né? Sim. Sei lá quanto tempo dura uma autoclave, mas enfim, isso realmente eu vejo que eu costumo fazer essa conta toda anual, né? Por exemplo, quanto custa a internet? Ela custa X por ano. Quanto custa luz no consultório? Custa X por ano. Uhum. Eu acho que ela é mais realista, porque todo mundo num ano vai ter meses bons e meses ruins, meses melhores e meses piores. Sim. Isso sempre, né? Todo mundo. Qualquer empresa, altos e baixos. Altos e baixos, e a gente tem a coisa sazonal. A gente tem o verão, tu tem o início do ano, tu tem as férias de julho que diminui porque muita gente tira férias. Então, tem que ser... O início da pandemia, o pós-pandemia. Bom, essa tá fora do escopo. Essa ninguém se preparou, né? Mas eu não sei pra ti, mas eu já tenho escutado de alguns dentistas aí que os consultórios começaram a ter uma rentabilidade maior depois disso, né? Eu vou te dizer que a pandemia, por incrível que pareça, né, o movimento eu não estou falando de curso, porque os cursos muitos tiveram que parar, cursos, né? Sim, Difícil, eu digo mas a clínica privada teve um aumento de movimento, muita fratura, né, Elvira? Muito, realmente, uma coisa desproporcional, assim, fratura dentária, e desde implante, de prótese, de inlay, olha, assim, ó, é impressionante o que aconteceu com o ser humano, né? O estresse. E eu tenho escutado isso direto, por isso não, mas é verdade. Pra ver como é que tinha sido contigo. Porque muito, assim, muito. A grande maioria me disse assim, não, realmente, ali quando aconteceu tudo em março, que foi ali dia 15, vamos botar, de 15 de março a 15 de abril bateu o pavor, todo mundo se recolheu. E aí depois que veio algumas regras ali e tal, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, limpa aqui, bota tal coisa. E aí, depois disso, as pessoas começaram a retomar. E muitos me disseram assim, maio para mim já subiu, depois junho, julho, e a evolução veio vindo. E isso é interessante, porque aí tem alguns que dizem assim, não, para mim tá horrível, tá, mas e será que o que tu fez de diferente para mudar? Eu acho que sim, isso, né? É que tem pessoas que também, acho que ficaram com medo mesmo, profissionais, né? E se recolheram também, então... acho que cada um tem no seu direito, vocês né? Estão na frente, né? Mas tem que se preparar, né, Elvira? Eu acho assim, um consultório dentário bem feito, bem montado hoje, ele já é 95% montado para uma situação como essa, né? Tu tem muito pouco para mudar, porque o teu padrão de higiene é muito alto, o teu regramento de controle de saúde, sei lá, como é que se diz, de esterilização e cuidado, de biossegurança, né? Vamos chamar de biossegurança. Assim. De biossegurança, ele já é muito grande para te fazer um consultório. Se ele está no padrão, ele tem um padrão muito alto de biossegurança, né? Então, a adaptação do consultório que tem uma boa segurança, uma ótima biossegurança, ele não é tão grande. Eu vou te dizer assim, ó. Por exemplo, o Propé, por exemplo, é uma coisa que eu usava e não usava. Eu usava e às vezes os pacientes não usavam. Usava mais para procedimentos cirúrgicos, tá? Então, por exemplo, uma coisa que eu implementei. Todo paciente que entra no consultório, na sala de espera, ele bota um Propé descartável, usa e tem a lixeira na saída e bota fora. E toda a equipe usa e todo mundo usa. Bom, tudo bem. Essa foi uma coisa que acho que é relativamente fácil de adaptar. Outra coisa é a N95. Bom, tudo bem, ela é cara, ela já teve mais cara, mas enfim, ela tem a sua aplicação e talvez eu vá usar pro resto da vida porque ela realmente te protege, né? E eu, por exemplo, que uso
uso lupa, uso fotóforo, né? Então, por exemplo, comprei um face shield grande, especial, né? Ele realmente protege muito. E eu Deu uma me falha. adaptar, né? Eu tive que me adaptar da noite para o dia e me ajeitei e hoje eu trabalho e acho que vou trabalhar para sempre assim também, porque realmente é espetacular, né? Então Sim, protege sim. super bem, né? Então, e o resto, eu viro assim, tudo bem, tu tem aquele cuidado dobrado, equipe e tudo mais, mas sempre se teve, né? Então o consultório dentário, a gente tem até notícia, tem números, né? Que por exemplo, o consultório dentário, os dentistas se contaminaram um pouco e acho que é verdade, porque é um bom consultório, Eu vi bem sobre essa montado, pesquisa também. né? Com as superfícies do jeito que tem que ser, que tu sabe 1 milhão de vezes melhor que eu, que tu que me orientou, né? Então, com todos aqueles cuidados de superfície, o balcão tem que ser assim, tem que ser assado. Então não é a pandemia que me fez mudar o meu balcão já era assim. Sim. Ele já tem um padrão que se montou num padrão específico, né, de controle, de biossegurança, né? Então, eu acho que é isso, um consultório bem montado. Talvez assim, se o consultório é muito bagunçado e não está regrado, acho que daí é complicado realmente com a pandemia, deve ter sofrido muito, porque tem que fazer muita coisa, né? Mas A Anvisa andou visitando bastante clínicas, eu não sei se chegaram aí no teu, mas não. principalmente em clínicas, que eu digo assim, casas mais térreas e tal. E eu escutei bastante gente dizendo que teve visita da Anvisa e teve gente que teve que mudar bastante coisa. Porque são clínicas mais antigas e elas vão indo, né? Claro, tem todo aquele sistema de esterilização e tudo mais, mas aí tem outras regrinhas que entram, como principalmente tampos de pias. Muitos usavam a pedra, o mármore, que hoje é proibido. Então a Anvisa chega, já fica de olho, porque ela absorve bactéria. Então, por aí vai. Então, claro que clínicas mais antigas, às vezes, não estão dentro de um padrão de uma clínica de 5 anos, que já entrou numa metodologia nova, né? E acho que é isso. Tem que ter. Então, acho que o consultório, isso dentro da pandemia, claro, o principal, assim, que teve do dia a dia é o espaçamento entre pacientes, né? Então, aquela coisa realmente, assim, tu chegar e dizer para os pacientes, o ideal é tu não vir ou não vir com acompanhante, ou não vir com mais de um acompanhante. Tu não tem como deixar paciente esperando na sala de espera. Eu sempre tive, para mim também foi fácil, porque eu não atraso pacientes, eu sempre eu costumo dizer que eu espero o paciente, não o paciente me espera, né? Isso é bom, isso. né? Então, isso é super importante. Por exemplo, durante a pandemia, tu não tem como deixar meia hora uma pessoa esperando numa sala de espera, né? Então, são coisas que tu vai adaptando, né? Mas para algumas pessoas mais fácil, para outras mais difícil, mais difíceis. Mas um consultório bem montado ficou relativamente fácil de ajustar, né? Não, com certeza, eu acredito nisso também. Ainda tem, volto naquela questão da mentalidade. Tem os dentistas que já estão na mentalidade do atual, do agora, e mesmo sendo profissionais mais antigos, e tem aqueles que preferem seguir as regras que eles acham que tem que seguir. Infelizmente, isso ou muda na boa ou muda na dor, né? Então, tem uns que vão sofrer isso. Eu comento até pela própria alta rotação. Quantos dentistas aí não esterilizam a alta rotação? E a gente sabe que isso acontece no dia a dia. E hoje em dia, eu digo, tem que esterilizar, não tem o que fazer. E a gente sabe que tem alguns consultórios que, infelizmente, ainda não é na prática que acontece isso. As próprias faculdades, eu lembro que há uns 3, 4 anos atrás já vinham falando que o acadêmico que está em clínica e que atenderia, por exemplo, 2 pacientes num turno, ele teria que ter 2 altas rotações. Virou polêmica, porque aí teriam que gastar mais, comprar mais uma alta rotação. Bom, mas se ele atender um paciente, aí ele vai passar o alquinho e já vai botar na boca do outro paciente, né? Foge um pouquinho daquilo que a gente está falando. Mas, ok, vamos deixar isso para mais adiante. Mas é isso que tu falou, eu acho que muito o mercado regula, né, Elvira? Isso, às vezes a pessoa, minha clínica não dá certo, não vai para... sei lá, né? As pessoas, como o conhecimento hoje é muito difundido, né? É isso, o Google responde qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Ele escuta a gente até dormindo, eu acho. O Instagram escuta, e tudo que a gente está falando depois vai aparecer em propaganda, né? Vai aparecer tudo aí. E então eu acho que é isso, as pessoas têm um conhecimento muito grande, elas têm uma observação muito grande, né? Então o mercado acaba regulando isso. Às vezes o paciente foi no consultório e nunca mais voltou. Bom, mas também
consultório é sujo, tu não esteriliza a broca, tu cai no chão, tu pega, tu não Sim. troca de luva, né? Então isso mas o mercado o mercado é cruel, né? Essa é a verdade. O mercado é cruel. O mercado é cruel. O mercado é cruel, né? Deixa eu até aproveitar, aquele dia a gente estava conversando e agora eu lembrei disso. A regrinha, a gente vai semana que vem, eu vou ter uma live com um pessoal que é da área de contabilidades, que é a Contágio, ela é uma empresa até eu conheço perante ao mercado é nova, né? Que é tudo online. Hoje eles estão muito voltados para a área médica e odontológica. E eu achei bem interessante, eles vieram me procurar para a gente conversar e a gente vai trocar uma ideia na próxima semana. E aí a gente estava conversando, e eles me explicando que tem muitas coisas que do dia a dia de vocês, do profissional liberal da área da saúde, que eu não sei. Né? Mesmo eu tendo uma empresa, minha forma de faturamento ela é diferente, né? E a gente até estava conversando aquele dia que o equipamento, isso eu sempre soube por causa de eu vender, né? Que o equipamento ele não entra nos tributos para vocês poderem abater no imposto de renda, etc. Não. Mas o serviço e o material de consumo, sim. Todo na verdade é isso, né? Eu vou usar de novo o exemplo vamos usar um raio-x, né? Então, por exemplo, vamos dizer que tu te deu um problema no teu raio-x. Se tu mandar arrumar ele, esse custo vai para o livro caixa. Tu vai abater lá dos teus custos anuais, né? Agora, se eu simplesmente queimou o raio-x e eu comprei um novo, ele não vai para o livro caixa, por exemplo, né? Então, toda a manutenção de tudo, né? Seja de limpeza de ar-condicionado, pintura, material de limpeza, enfim, tudo isso vai para o livro caixa, né? Mas, assim, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, assim, minha compra última maior, por exemplo, um scanner, né? Que é um custo super alto, né? Sim. E eu consigo abater zero, né? Sim, porque ela é uma compra de equipamento. Ele é um equipamento, então ele tem um custo super alto e tu não consegue abater nada, né? Realmente ele não abate nada, né? Agora, o problema que dá lá nas coisas, não. Isso tudo acaba entrando, né? No livro caixa. Mas eu achei interessante até a gente ter trocado essa ideia, porque às vezes as pessoas pensam assim, né? Estragou minha autoclave. Vamos dar o exemplo da autoclave, que é até um produto que seguido acontece alguma coisa. Vai dar R$1.000 para consertar minha autoclave, porque isso é um absurdo, porque isso, porque aquilo, porque é um roubo. Vale muito a pena, se realmente ela ficar dentro daquilo que eu preciso, eu fazer esse conserto do que eu comprar uma nova. Sim, porque vai abater lá no teu livro caixa, tu vai conseguir, junto com o que tu largou de despesas, ela entra como receita. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Eu vou dar um outro exemplo bem simples que eu, por exemplo, nunca tinha me dado conta e ouvi nem de um profissional da área da saúde, mas não é dentista, que, por exemplo, ele falou, eu não compro sala comercial, a minha sala é alugada. Eu disse, as minhas não são, por exemplo, né? Então mas ruim, né? Ele disse, não, porque eu vou lá e lanço no livro caixa. Aluguel. O aluguel, por exemplo, então às vezes o consultório, às vezes é difícil tu comprar a sala, tu montar um consultório, né? Fazer tudo. E o aluguel, se tu alugar, esse aluguel, por exemplo, vai para o livro caixa. Então, vamos dizer que tu pagou 3 mil por mês de aluguel, vamos chutar um número aí. Esses 3 mil, se tu der um recibo de 3 mil para um paciente, tu não pagou nada, por exemplo, né? Então, são nuances que tem dentro da gestão de consultório que com o tempo a gente vai vendo, né? Então, realmente isso faz diferença, né? E provavelmente é isso que eu tô te dizendo, que alguns dentistas, até de repente as pessoas que não têm essa noção da gestão, elas não sabem, por isso elas acham às vezes uma manutenção cara. Sim, então assim, eu consertar uma alta rotação R$300 é caro, eu não quero, vou comprar uma nova, mas de repente se for realmente ficar boa, vale a pena eu fazer esse conserto. E até a própria manutenção preventiva, né, que é uma das coisas que eu sempre falo também, que o porquê que os teus equipamentos dão problemas e quando dão, eles dão um valor maior, porque não fez manutenção. É verdade, que as pessoas não são. Vamos dizer, o split, como mexe com o ar do consultório, é obrigatório fazer manutenção, as pessoas fazem. Mas como talvez não exista só obrigação da manutenção de equipamento odontológico, tem uma obrigação legal, né? Uma vez por ano tu tem que ter um laudo de uma alta rotação, de uma cadeira, né? Então acho que é isso, as pessoas negligenciam, né? Eu fiz até, agora esses dias eu fiz um post ali sobre a questão da autoclave. Que existe uma manutenção anual que deve ser feita das trocas de borracha, anel da porta.
Sim, e aí eu faço. tem pessoa, e tem muitos que não fazem. Aí quando ela vem para manutenção, sei lá, já tenho 10 anos e tá a mesma borracha. Não, é que daí também tem o seguinte, não, tem que fazer as minhas assistentes que fazem, mas tem o controle, aquele da autoclave, controle para ver se ela não autoclava, né, também ela é muito mais do que estragar a tua equipe, então, tu não tá autoclavando o material que tu tá botando na boca do paciente, né? Tem que ter um padrão, né, daí chega a ser perigoso o negócio. Essa tem que fazer, né, não e às vezes a gente fala isso. E tem alguns dentistas, se eu falar isso pra ti, tu vai dizer, capaz, isso nem deve acontecer. E acontece. Agora, quando teve toda essa função da pandemia e tal, era um monte de gente me procurando para saber o que era me fugiu o nome agora. O testezinho aquele. O teste biológico. O teste biológico, o teste químico, que não sabia o que era. E aí mas vocês não fazem no consultório? Não, nunca fiz. Então, nunca soube também se a autoclave funcionava. É perigoso, daí cai numa seara, é perigoso, né? É complicado. Então, essas questões que a gente sempre fala. E, bom, mas assim, infelizmente o nosso horário ele vai indo e a gente tem que cuidar, porque a live ela cai, né? Ela cai, né? Tá ótimo, mas bom papo, né? Tá uma boa conversa. Mas deixa eu te perguntar assim, como dicas finais, e eu sei que tu deve falar isso para os teus alunos, mas vamos falar aqui. Se tivesse que hoje dar uma dica para quem está se formando, quem vai montar o seu consultório, o que tu diria para essa pessoa que chegou para ti e te perguntou? De todos esses anos aí de carreira, fora o que a gente conversou. Assim, essa é a minha dica que eu não vou deixar de te dizer. Eu acho que seria assim, primeiro, eu acho que tu tem que comprar equipamentos que tenham qualidade, que tu tenha a capacidade de manutenção, né? Eu acho que esse é o problema, né? Daqui a pouco tu compra uma coisa que não tem como não tem manutenção, não tem o pós-venda, vamos dizer, que não tem uma pessoa, né? Eu acho que isso é fundamental, né? E o segundo seria tu tem que te aliar com quem entende do mercado, não adianta, né? Então, assim, por exemplo, que nem tu me orientou, por exemplo, ou orienta as pessoas, também é uma coisa que é super importante, porque senão tu entra numa assim, eu tenho minha prima é arquiteta, tá, mas quantos consultórios eu já fiz? Não fez nenhum. O consultório dentário ele é muito ímpar, ele é muito diferente de uma loja, ele é muito diferente de outras coisas, ele é muito diferente de um escritório comum, ele é diferente até de um consultório médico, ele é muito específico. A clínica dentária, o consultório dentário é uma coisa extremamente específica. Então, tu tem que realmente te aliar com quem entende e tu tem que te espelhar nas pessoas que dão certo, né? Então, tenta, sei lá, fala com o professor, fala com a Elvira, fala com um amigo, tem que tentar daqui a pouco olhar uma clínica que funciona bem com quem fez, que tem experiência, que sabe o que está fazendo. Aquele exemplo que tu usou, né? Por exemplo, eu subi o piso do meu consultório, então eu tenho um degrau na sala de espera. É ruim, mas em compensação eu não tenho um cheiro de esgoto dentro do consultório, né? Que tu destrói o teu consultório, né? Imagina tu um dentista com um cheiro de esgoto, pelo amor de Deus, né? Qual é a chance de dar certo isso? É nenhuma. E eu acho hoje que a gente chega ali e nem se dá conta do degrau, né? Não, você acostuma. Costuma falar também. Mas ficou tudo por baixo do piso, perfeito, funcionando. Bonito, clean. Bonito. Também de higienização, é fácil de limpar, né? Então, eu diria isso, né? Eu acho assim, primeiro assim, tu tem que ter, se tu tem um perfil se tu acredita, tu tem um perfil empreendedor, se tu não acreditar, nunca vai dar certo. Isso não tem, né? Não tem como dar certo. Se tu não acreditar, esquece, né? Se tu acreditou, vai lá e compra coisas, não precisa comprar a cadeira de marca tal que custa 60 mil reais. Eu não acho que é isso que vai mudar teu consultório, sinceramente. Também eu não acho que é. Tu tem que comprar um bom equipo, de uma boa marca, tu tem que ter uma boa orientação, né? As pessoas acham que orientação é na hora de instalar o equipo, que está tudo pronto. Não, é muito antes. Eu, por exemplo, durante a obra do meu prédio, já fiz a tubulação por baixo, já com as medidas para receber as cadeiras específicas. Então, por
Não, senão é fazer para quebrar e fazer de novo, né? Então, exatamente. Então é isso, tu tem que ter um plano completo, acho que é isso, né? Tu tem que realmente planejar aquilo e realmente fazer uma coisa que fique legal, que fique clean, que fique bonito, mas que também seja funcional, né? Não adianta ser só bonito, né? Eu acho que assim, a perfumaria, cada um tem seu gosto, né? Que nem eu digo, Sim. lúcido de cristal na sala de espera tem gente que adora. Eu não acho legal, né? Mas é gosto. Isso é Sim. gosto. Mas um consultório ter cheiro de esgoto não é gosto. Isso não tem... Tu pode estar com o consultório numa zona nobre, numa zona mais simples, ou onde for, ninguém gosta. Ninguém vai gostar disso. Né? A tua autoclave tem que esterilizar, independente do nicho que tu está trabalhando. Né? O teu consultório pode ser em qualquer lugar. Tem que funcionar. Claro. Tem que funcionar. Né? Então, acho que são cuidados assim, de coisas que tu realmente tem que ter. Quando vai... Essa seria a minha dica. Assim, né? Quando for montar, vai atrás de quem entende, né? Tem que, monta certo. Senão não tem como, né? Não tem para dar certo, né? Tem que dar chance de dar certo também, né? Vamos fugir do amadorismo. Amadorismo aí, tem bastante. É isso aí. Foi ótimo, assim, trocar essa ideia contigo. Agradeço novamente, assim, por ter aceito o meu convite. Imagina, a gente está sempre aí trocando ideias juntos. Agradeço sempre a abertura em todos os cursos que tu estás. Sempre sou muito bem recebida. E tenho várias indicações aí de profissionais por ti para virem me procurar. Então, isso para mim hoje que nem eu digo, é o melhor cartão de visita que a gente tem, como é para vocês quando um paciente te indica para um amigo, é porque realmente ele gostou do teu trabalho. E eu, para mim, quando alguém me liga e diz assim, foi o fulano que pediu para eu te ligar e tal, eu já sei que, de alguma forma, eu fiz aquilo que eu precisava ter feito com aquele atendimento. Então, acho que é isso aí que a gente tem que fazer. Isso aí. E agradeço muito, tá? Obrigada a todos aí que participaram junto com a gente, vai ficar salva a live. Depois eu marco o Júlio também, quem quiser olhar depois, vai ficar aí salvo. Tá? Então, grande beijo. Obrigada, Júlia. Beijo, um abração. Beijão. Tchauzinho. Tchau, pessoal.